Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre aviões americanos, britânicos, soviéticos, mas e os alemães? Hoje você vai conhecer a história do primeiro avião comercial feito na Alemanha, o Baad 152, que acabou nunca carregando nenhum passageiro. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você já adquiriu a camiseta comemorativa de 1 milhão de inscritos aqui do canal? É essa daqui e é uma edição limitada. Então, a hora que acabar essa estampa, a gente não vai repor, porque ela é comemorativa. Então, se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo. A gente tem o estoque, o link tá na descrição. Terminando o vídeo, vai lá e já garante a sua. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, dando origem à República Democrática Alemã, socialista, sob a influência da União Soviética, e à República Federal Alemã, capitalista, sob a influência dos Estados Unidos e os países aliados. E o que essa divisão tem a ver com a aviação? Bom, muita coisa, mas para esse vídeo especificamente tem a ver com o primeiro avião comercial feito dentro da Alemanha, o Baad 152. Esse avião foi desenvolvido na Alemanha Oriental, sob influência da União Soviética, e foi o único avião comercial feito na Alemanha Oriental. Bom, apesar de eu não estar falando especificamente de um avião soviético, como eu falo muito aqui no canal, esse avião, apesar de ter sido feito na Alemanha Oriental, lembrando, Alemanha Oriental, influência da União Soviética, então muito da União Soviética tem a ver com esse avião, não só o início da sua construção, do desenvolvimento desse projeto, mas também o seu cancelamento. Mas antes de continuar falando do avião em si, é importante a gente entender qual que era a situação da Alemanha nessa época. Até a Segunda Guerra Mundial, a indústria aeronáutica alemã era forte. Só que depois que os alemães perderam a guerra e o país foi dividido, muita coisa acabou mudando. E do lado oriental, sob a influência da União Soviética, a indústria aeronáutica alemã praticamente foi encerrada pelos soviéticos. Acontece que os soviéticos já tinham sua própria indústria e eles não precisavam que os alemães fizessem qualquer coisa lá dentro do país. Muito pelo contrário, os soviéticos pegaram tudo aquilo que os alemães tinham dentro do país e levaram para a União Soviética, inclusive os engenheiros. Engenheiros aeronáuticos e cientistas foram deportados da Alemanha para a União Soviética. Isso aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial acabar e ficou assim até o país ser de novo reestabelecido, formando essas duas partes. Então, entre 1946 e 1949, a Alemanha Oriental não tinha praticamente recurso nenhum, nem financeiro, nem de pessoas, de cientistas, de engenheiros, para trabalhar na indústria local. Logo em 1946 foi anunciado que todos os projetos aeroespaciais da Alemanha seriam transferidos para a União Soviética e todos os engenheiros alemães trabalhariam lá. Mas quando tudo fosse reestabelecido, viria esse novo avião, o Baad 152. Antes de continuar falando da história do avião, como é que ele começou, vamos lembrar só um pouquinho das características, que ele é um avião bem diferente de outros que a gente vê por aí. A princípio, esse avião foi desenvolvido para atender a aviação regional soviética, também da Alemanha Oriental e de outros países próximos. É um avião que seria equivalente ao francês Caravelle. Ele carregaria por volta de 57 passageiros, ou numa configuração mais densa, com mais assentos, em torno de 72 passageiros. Mas também poderia ter uma versão um pouco mais luxuosa, com mais assentos, para carregar por volta de 48 passageiros, e até uma versão executiva para 10 passageiros foi pensada pela fabricante. No total foram desenvolvidos 3 protótipos, eles tinham algumas diferenças entre eles, já vou falar mais pra frente, mas basicamente o primeiro protótipo tinha o nariz de vidro, que é aquela janela bem na frente do nariz para ir um navegador, eu até já fiz vídeo aqui falando um pouquinho mais sobre isso. E ele também tinha uma configuração de trem de pouso bem diferente, com um trem de pouso um na frente do outro na fuselagem e 2 apoios, um em cada ponta de asa. Depois, o segundo protótipo acabou mudando o trem de pouso, acabou tirando o nariz de vidro. Na cabine, essa primeira versão carregaria um piloto, um copiloto, um engenheiro de voo e o navegador. Depois do segundo protótipo, eles tiraram o navegador, então ficaram só 3 tripulantes técnicos e mais 3 tripulantes para servir os passageiros na cabine. Peso máximo de decolagem de 46.500 kg, velocidade de cruzeiro de 800 km por hora e uma autonomia de 2.000 a 2.500 km dependendo da versão. E ele era equipado com 4 motores turbogênicos
turbojato, motores feitos na Alemanha Oriental, o Pirna 014 de 6.900 libras de empuxo cada um. E uma característica interessante era que cada par de motores ficava dentro da mesma carenagem embaixo das asas. E ele era um avião de asa alta. Os alemães conseguiram desenvolver esse avião bem rápido, porque na verdade ele era um derivado de um bombardeiro. E naquela época, fazer aviões civis baseados em bombardeiros militares era até algo comum, principalmente dentro da União Soviética. O Baad 152 foi desenhado pelo engenheiro aeronáutico alemão Brunnow Baad, e ele teria sido uma grande conquista da engenharia aeronáutica alemã, reposicionando esse país na indústria aeronáutica mundial. A gente pode até dizer que o início de tudo, a base do Baad 152, foi um bombardeiro alemão, o Junkers Ju-287. No final da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos tiveram acesso a algumas plantas, alguns projetos do Ju-287. Então, a partir do Ju-287, os soviéticos desenharam o seu próprio bombardeiro, o OKB-1EF-131, e o responsável pelo design desse avião foi o alemão Brunnow Baad. Afinal de contas, ele já não estava mais na Alemanha, porque isso aconteceu entre 1946 e 1949. Lembra que nesse período, os engenheiros alemães foram para a União Soviética, eles ficaram em Moscou. Então, o Brunnow Baad estava lá e ajudou a desenvolver esse novo bombardeiro soviético a partir do Junkers Ju-287. Só que essa primeira versão acabou não dando em nada. Então o Brunnow Baad com outros engenheiros acabaram desenvolvendo derivados do EF-131. Dali saíram mais 3 aviões militares, e um deles foi o OKB-1-150. Só que nenhum desses aviões acabou indo para frente, e todo esse projeto, esse programa de construção de novos bombardeiros soviéticos acabou sendo cancelado. Só que durante esse período, enquanto o Brunnow Baad ainda estava na União Soviética e desenvolvendo esses aviões, ele percebeu que aquele bombardeiro, o OKB-1-150, tinha capacidade de ser transformado num avião comercial. Com a formação oficial da Alemanha, agora a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a partir de 1949, os engenheiros e cientistas alemães que estavam em Moscou puderam voltar para a Alemanha e voltar a trabalhar naquilo que eles faziam antes de ter a divisão. Entre esses engenheiros que voltaram, estava o Brunnow Baad. O novo governo alemão achava que precisava trazer de volta a indústria aeronáutica local. Demoraram alguns anos para que alguma empresa de fato fosse desenvolvida, mas em 1955 eles criaram uma nova empresa. Foi daí que surgiu a empresa de fabricação de aviões VEB Wulzerwerg, lá com sede em Dresden, na Alemanha Oriental. O objetivo principal da VEB era trabalhar com aviões militares, principalmente sob o comando da União Soviética. Aquilo que os soviéticos estavam fazendo, a VEB poderia fabricar sob licença em território alemão. Mas nesse mesmo ano, em 1955, a Tupolev, lá na União Soviética, trazia o primeiro jato comercial, que acabou se tornando o único jato comercial em operação durante alguns anos. Eu até conto mais essa história no vídeo que eu falei sobre o Tupolev Tu-104. Então, tendo essa inspiração da União Soviética com esse novo jato comercial, os engenheiros da VEB pensaram em também desenvolver um avião comercial a jato. Como o Brunnow Baad já tinha tido essa ideia antes, ainda enquanto ele estava em Moscou, ele achou que poderia tocar esse projeto. Então ele tentou resgatar algum projeto que ele tinha feito antes, durante o período que ele ainda estava na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Só que ele não achou nada nesses projetos, então ele partiu para o desenho do bombardeiro que ele tinha feito em Moscou, o OKB-1-150. Ele se juntou com outros engenheiros dentro da VEB, apresentou o que ele tinha e todos acharam que essa podia ser uma boa ideia de transformar aquilo num avião comercial. E é daí que surgiu o primeiro conceito do Baad 152. O avião recebeu o nome de Baad justamente por conta do engenheiro Brunnow Baad, mas ele também é conhecido como Dresden 152, porque Dresden é a cidade onde estava a VEB. A VEB teria capacidade para construir até 18 unidades do 152 por ano. Dos 3 protótipos construídos, só o primeiro tinha mais a cara daquele avião bombardeiro soviético, o OKB-1-150, principalmente em termos aerodinâmicos, e também a posição do trem de pouso. Como eu falei antes, um trem de pouso tipo tandem, fica um na frente e outro atrás na fuselagem, e aí tem 2 trens de pouso menores nas pontas das asas para dar o equilíbrio, para o avião não tombar de asa, como acontece com um planador, por exemplo. E como o bombardeiro original tinha um nariz de vidro, nesse primeiro protótipo eles acabaram mantendo isso. Só que a construção desse avião acabou sendo lenta. Demoraram alguns anos para que ele finalmente ficasse pronto para fazer o primeiro voo. Afinal de contas, a gente está falando de um lugar, de um país onde a indústria aeronáutica já não existia
existia mais. Eles estavam criando tudo de novo, então eles não tinham tanta estrutura para fazer um novo avião. Eles dependiam muito da União Soviética e eles também acabaram dependendo dos países do Ocidente, porque tinham muitos componentes que eles precisavam colocar nesse novo avião a jato que nem os soviéticos tinham. Então eles acabaram falando com os Estados Unidos e os países aliados para ter fornecimento de aviônicos, por exemplo, e aí eles até pensaram em também ter o avião vendido nos países do Ocidente. Em dezembro de 1958, o Baad 152 fez o seu primeiro voo, e foi um voo de sucesso, mas a alegria do primeiro voo de sucesso ia durar pouco. Acontece que, poucos meses depois, em março de 1959, quando eles fizeram o segundo voo de testes, o negócio não foi nada bem e acabou em tragédia. O avião acabou sofrendo um acidente e matou todos os ocupantes. Acreditava-se que a causa do acidente foi a inexperiência dos pilotos, que não sabiam muito como lidar com motores a jato. O tempo de resposta do motor a jato é um pouco mais lento, então eles podem ter se perdido ali e causado o acidente. Mas por questões políticas, o acidente nunca foi investigado a fundo. E na verdade, o governo local acabou encobrindo muito do que aconteceu, e os resultados da pouca investigação que foi feita desse acidente só foram divulgados em 1990, ou seja, mais de 30 anos depois. E na verdade, o que pode ter acontecido foi uma falha no fornecimento de combustível para os motores. E aí os motores tiveram uma falha e os pilotos não souberam lidar com essa situação, causando o acidente. Mas esse acidente não parou o desenvolvimento desse avião. Muito pelo contrário, os alemães foram para o segundo protótipo. E o segundo protótipo já sofreu algumas alterações em relação ao primeiro. Então, eles removeram o nariz de vidro, tiraram a função do navegador e o trem de pouso também acabou mudando. Eles tiraram a configuração em tandem e o trem de pouso principal acabou ficando junto com os motores, ou seja, cada carenagem de motor de cada lado também abrigava as rodas do trem de pouso. Além disso, foi nesse segundo protótipo que eles instalaram o motor alemão Pirna 014. Demorou um pouquinho para o segundo protótipo fazer o primeiro voo, e isso aconteceu em 1960. Foi também feito um terceiro protótipo, mas esse era com o objetivo de fazer testes estáticos, ele não ia voar. Só que quando o segundo protótipo voou, ele fez 3 voos no total, eles chegaram à conclusão que o avião precisava passar por várias modificações de projeto. O problema não era só aquilo que aconteceu no primeiro protótipo, mas o design do avião inteiro. O Baad 152 precisaria ser todo redesenhado. Depois desses 3 voos de testes do segundo protótipo, a partir do final de 1960, eles acabaram não voando mais e todo o programa de construção do Baad 152 foi paralisado. Só que o avião já tinha chamado a atenção da companhia aérea estatal da Alemanha Oriental, a Lufthansa, e eles encomendaram 20 unidades do Baad 152 e essas unidades já estavam em linha de produção. Só que não tinha mais o que fazer. O governo da Alemanha Oriental emitiu uma ordem de dissolução da indústria aeronáutica local. E isso aconteceu, claro, sob forte influência dos soviéticos. A fábrica da VEB lá em Dresden foi fechada e todos os aviões que estavam em construção acabaram virando sucata. E um dos protótipos foi para um museu. Na verdade, esse encerramento da indústria aeronáutica da Alemanha Oriental não tinha muito a ver com os problemas técnicos do Baad 152, mas sim era um negócio mais político. A União Soviética até incentivou a indústria alemã a se desenvolver. Eles até falaram que comprariam esse avião, o Baad 152, tinha um certo interesse, mas na verdade os soviéticos tinham a própria indústria aeronáutica local e eles não precisavam dos alemães. Então, por mais que os soviéticos tivessem demonstrado um certo interesse por esse avião, o Baad 152, dizendo que ele faria parte da frota da União Soviética, atendendo cidades dentro do país, eles queriam mais é que os alemães não fabricassem avião nenhum e que os alemães não tivessem uma indústria aeronáutica. Principalmente naquele momento, no início dos anos 60, quando a União Soviética estava promovendo o seu jato comercial, o Tupolev 124. Era um derivado do 104, então eles estavam fazendo bastante trabalho em cima desse avião. Eles não queriam um outro avião para concorrer direto com o Tupolev 124. Logo, a União Soviética disse que não compraria mais o Baad 152 e também não forneceria mais nenhuma peça para a fabricante VEB. Qualquer financiamento do programa de construção desse avião então foi cortado e aí a VEB não tinha mais o que fazer, porque olha só a situação, eles tinham um avião com vários problemas técnicos que precisava ser redesenhado, eles não tinham mais o apoio da União Soviética, era um mercado bem competitivo com novos aviões desse tipo chegando, o programa foi simplesmente sufocado.
Era impossível a VEB continuar fabricando qualquer avião do tipo. Agora, lembrando que a Lufthansa tinha encomendado 20 aviões, esses aviões acabaram virando sucata dentro da fábrica, como eu falei antes, porque tudo foi cancelado, só que algumas coisas já tinham sido encomendadas, como os motores, o Pirna 014. Bom, o resultado foi que a fabricante desses motores lá da Alemanha Oriental precisou ficar com 30 motores e não tinha mais o que fazer. Eles acabaram no fim adaptando, vendendo para outras coisas, acabou virando gerador de minas, trabalhando na parte náutica, mas na aviação mesmo, esses 30 turbojatos nunca chegaram a trabalhar. No fim, o Baad 152 era para ter sido um avião revolucionário, um marco da indústria aeronáutica da Alemanha Oriental. Se isso tivesse ido para frente, a Alemanha poderia ter se firmado como um grande fabricante de aviões naquela época. Mas por questões políticas, o negócio não foi para frente e um avião que foi feito para carregar passageiros acabou nunca levando ninguém. Bom, é isso, espero que você tenha gostado dessa história. Esse é um vídeo de fracassos da aviação, mas ao mesmo tempo aviões esquecidos, porque pouca gente sabe que esse avião, o Baad 152, existiu nessa época. Se você gostou, não esquece de dar o seu like e também comentar o que você achou, trazer novas sugestões de aviões aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, não esquece de clicar no botão aqui embaixo de se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações, para você saber quando que a gente posta vídeos como esse daqui, outras histórias e também os vídeos que a gente faz em aeroportos, dentro de aviões, mostrando o negócio na prática. Agora que acabou o vídeo, já clica no link que tá aqui na descrição, Lojinha do Aero, já adquire sua camiseta comemorativa de 1 milhão de inscritos, edição limitada. A hora que acabar, acabou, então você não vai ter outra chance. Vai lá e já adquire a sua. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.